Árvores que caem, solos que se degradam, vidas que se perdem. Com o desmatamento e a desertificação, problemas graves para o nosso país são enfrentados. E um dos principais desafios está na mitigação das mudanças climáticas. As áreas verdes estão no clima e o clima está com a gente. Oi, minha gente! É uma alegria ter vocês aqui no Tô no Clima. No episódio de hoje vamos falar sobre desmatamento e desertificação. Você vai conferir a importância da preservação da biodiversidade na nossa reportagem produzida pela TV Universitária e na entrevista com o professor Malcolm Geiel, do IFRN. Depois vamos conhecer mais sobre a arborização no bioma amazônico na reportagem da Univespa. Você vai entender a relação entre as áreas verdes e efeito estufa no quadro ABC do Clima. E por fim, vamos colocar nossos conhecimentos em prática no Dica Sustentável. Então, se prepara, viu? Porque eu tô no clima. Começa agora! O Brasil é um país extremamente biodiverso, com uma vegetação vasta e rica. As nossas áreas verdes, como as florestas, parques e unidades de conservação, são responsáveis por melhorarem a qualidade do ar, servem de lar para inúmeras espécies de animais e contribuem na regulação do clima. Porém, com o crescimento urbano desordenado e a expansão das áreas de cultivo agrícola, ocorre o desmatamento dessa cobertura vegetal. O resultado é um desequilíbrio ambiental grave, que pode comprometer a vida de todos nós. Por isso, iniciativas que envolvem o reflorestamento e a arborização são de extrema importância. Na capital potiguara, o projeto Arboriza Natal, que eu tenho muita alegria de conhecer e fazer parte, vem fazendo um trabalho importante de produção e distribuição de mudas para plantio e pretende se expandir nos próximos anos por todo o estado. Você confere mais informações na reportagem da TV Universitária. Acompanhe! O projeto Arboriza Natal surgiu em 2011, vinculado ao Instituto de Políticas Públicas da UFRN. Ele surgiu a partir de uma necessidade pessoal do casal Vânia e o esposo Robério. A gente morava em Ponta Negra, perto da Praça do Disco Voador, e lá tem uma praça, né? Todo mundo conhece essa praça, né? Do Disco Voador, e ela estava quase sem árvores. E como a gente tinha um filho pequeno, eu e o professor Roberto Paulino, a gente começou a pensar, por que não fazer um projeto de arborização? Por que não arborizar essa praça? Então a gente começou fazendo mudas em casa, e depois ele fez como um projeto de extensão, na época que ele chamou Planta Enquanto é Tempo. Por meio da produção, orientação, distribuição e plantio de mudas, o objetivo é contribuir efetivamente para o bem-estar da população, da fauna e da flora. Eu sempre digo que o maior objetivo do projeto não é plantar árvores, não é produzir para doar, e sim fazer com que a sociedade tenha consciência da importância de cuidar do meio ambiente. Então, assim, o nosso projeto é ensinar as pessoas a plantarem de forma correta, é não plantar uma muda e daqui a 5, 10 anos ela ser uma dor de cabeça para a pessoa. Então a gente tenta buscar que cada vez mais as pessoas saibam plantar as mudas de forma correta. Para que o projeto aconteça, o Arboriza Natal conta com a participação de voluntários. São eles que ajudam a encher os sacos com adubo e compostagem, aguar as mudas e organizar a distribuição das plantas. Mas mesmo com a importância desse trabalho, a iniciativa ainda enfrenta dificuldades para atrair novos colaboradores. É muito importante que as pessoas se conscientize da gravidade que o planeta Terra está passando, né? Devido às mudanças climáticas. E nós temos que fazer alguma coisa. E se as pessoas se conscientizassem mais e viessem ajudar, seria muito importante. Seria muito mais mudas seriam produzidas, seriam doadas e seriam arborizadas as cidades, colocadas fruteiras e fazer um trabalho social. Do projeto, então as pessoas ajudam e elas também podem adotar. Então no sábado das 8 às 11 a gente está aqui todo sábado, salvo quando tem um feriadão, por exemplo, que cai na sexta-feira, que a gente não está aqui no sábado. Mas temos o nosso Instagram, Arboriza Natal, onde as pessoas também podem seguir
E lá a gente sempre publica quando vai ter os mutirões, que as pessoas podem vir aqui ajudar, aprender um pouquinho mais sobre as árvores, sobre muda, sobre espécie. O projeto busca promover a conscientização ambiental e em 14 anos foram doadas mais de 400 mil mudas. Do viveiro saem mudas que ganham novos lares em diferentes pontos do estado. Elas chegam a casas, escolas, instituições e espaços que precisam de mais árvores e sombra. Um trabalho que desperta a consciência ambiental de quem recebe e cuida dessas plantas. Nós não temos como atender o RN todo, apesar da gente mandar mudas para grande parte dos municípios. Mas a gente tem que incentivar que outros municípios também tenham consciência de construir seu próprio viveiro. Então, muitos prefeitos vêm aqui com a sua equipe e vêm olhar como é que a gente pode montar um pequeno viveiro. Vocês nos orientam e a gente sempre tenta mostrar para eles que é mais simples do que eles pensam. Parabéns pelo trabalho, professor Robério, professora Vânia e toda a equipe. É possível encontrar mais informações do projeto Arboriza Natal no Instagram Arboriza Natal. Agora, vamos entender mais sobre o impacto do desmatamento e da desertificação com o pesquisador e professor de Geografia do IFRN, Malcolm Geiel. Oi, minha gente, nós vamos falar de um tema que me deixa assim, muito preocupada, que é a questão da arborização. Você sabe, por exemplo, qual a diferença entre desertificação e desmatamento? Eu gostaria de conversar agora com uma pessoa que é especialista nesse assunto, que fez um esclarecimento para a população, especialmente da capital potiguar, que eu fiquei muito preocupada, dizendo que metade das nossas árvores foram cortadas nos últimos 10 anos. Isso é preocupante, né, professor? Michael, só quero chamar de Michael, Malcolm Geiel, professor de Geografia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Nos dá essa explicação, por favor. Pois é, Glácia, é verdade, assim, a questão da árvore envolve, né, alguns termos que a gente precisa até conhecer, a população também precisa ter ciência disso. A questão do desmatamento. O desmatamento é a retirada da vegetação nativa de uma área. Pode ser na floresta, né, em qualquer área. A desertificação, veja, o desmatamento ele pode ser revertido. A desertificação é a retirada da vegetação também e mais atrelada à questão climática. Então, o aquecimento do planeta, a questão da seca, isso também favorece a desertificação. E muito especialmente a questão da agricultura, no caso, no semiárido. Um outro termo que é muito comum já no Brasil chama-se arenização, que é a retirada da vegetação, muito comum no sul do Brasil, que deixa o solo exposto e aquela área de areia, o areal vai tomando conta daquela propriedade e, no caso, inviabiliza, né, entre o processo de degradação. E um termo interessante que é a desertização, que, na verdade, são os desertos naturais que existem no mundo, Saara e tal. Então, esses desertos é uma questão geológica, climática, global, que isso é natural. Então, ótima explicação, mas o que me preocupa aí no que você falou, essa questão da desertificação, por exemplo, está ocorrendo aqui numa rapidez muito grande no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, em relação à Caatinga, que é o único bioma, né, nosso realmente? Isso, é verdade. A desertificação já é um problema sério no Brasil e no Nordeste. Os dados, né, do INSS, Instituto Nacional do Semiárido, aproximadamente 13% da vegetação já está no processo de desertificação. Isso é uma degradação agravante no nosso semiárido. Isso está praticamente em todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, e também no estado do Rio Grande do Norte. Então, um percentual grande na nossa Caatinga, né, está sofrendo o processo de desertificação, por várias causas, né? Porque toda causa tem a sua consequência, né? Então, o mau uso do solo, a questão da retirada da vegetação e tudo isso vem causando a desertificação. E o problema da desertificação é que você refazer a área é muito caro, é muito custoso e às vezes inviável. Então, Malcolm, esse é um problema. Professor Malcolm, algo que me deixa assim assustada também, eu usei muito essa palavra porque realmente é impactante, a gente está aqui num lugar arborizado, a gente sente, a gente falou isso até pouco tempo, minha gente, parece um ar-condicionado central.
né? E aqui tudo natural. Minha grande preocupação, e que eu gostaria de olhar no olho do telespectador e dizer, minha gente, isso não é uma coisa que está acontecendo lá na esquina, não. Ele está acontecendo na frente da sua casa, por exemplo. Em Natal, o seu projeto, né, o seu estudo, que foi impactante para a imprensa daqui, todo mundo deu essa matéria, metade da vegetação já foi. E uma árvore para crescer demora muito, né? Mas como você, como a gente pode fazer uma pequena mudança a partir das nossas atitudes? É verdade. Na verdade, as cidades, o crescimento da área urbana, há uma diminuição da arborização. Isso é em todo o mundo, né? O problema são as cidades tropicais como a nossa, porque é uma cidade de clima quente, médias temperaturas altas. Então, você retirando a vegetação, você está retirando algo muito importante, que é a ligação direta entre a árvore e a questão climática. Porque a árvore, ela extrai a água do solo, ela joga água na atmosfera e ela diminui a temperatura. Aproximadamente, estudos mostram, teóricos, que uma árvore como essas aqui diminui em torno de 2 a 4 graus em uma área que não tem árvore. Então, essa diminuição da temperatura é extremamente importante para o meio ambiente, né? Então, Natal, infelizmente, tem essa questão. E, atrelado a outras questões, a população não tem um olhar muito direto para a arborização. Muitas ruas da cidade não têm árvores, ruas inteiras, bairros inteiros. Isso acaba sendo uma calamidade climática, né? Então, é preciso reverter isso, é preciso que a população tenha um novo olhar para a árvore que está ao seu redor, né? Professor, eu vim com a blusa aqui, meio com um passarinho, né, em sua homenagem, para falar de um tema que é muito caro para mim. Isso, a gente fala em árvore, mas árvore tem relação direta com pássaros, por exemplo. Tem todo um ecossistema que fica prejudicado com a retirada de apenas uma árvore, né? Então, assim, eu gostaria que, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que deveria durar aí anos para que as pessoas se conscientizem, há esperança? A esperança, né? Sempre há esperança, né? O ser humano, por mais que a gente degrade, que a gente, né, atinja o meio ambiente, mas há esperança. Existe a questão legal, né? Existem as leis do país, o Código Florestal de 2012, que foi revisto, é importante. Existem os órgãos de fiscalização, como IBAMA, IDEMA, que estão aí. Existe o INPE, que tem um trabalho fantástico, reconhecido mundialmente, que é a questão das imagens de satélite, verificando onde está sendo desmatada. E existe a questão importantíssima, que é o cidadão, a população. A população tem que fazer a sua parte. Todos nós hoje somos fiscais ambientais. A gente tem nosso celular, a gente pode filmar, a gente pode ver uma árvore que está sendo retirada de uma rua, chamar o policiamento ambiental, o órgão CEMURB. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e plantar uma árvore também. A gente toca muito essa questão da árvore porque é fundamental para a questão ambiental. Porque não é só a temperatura, tem toda uma biodiversidade ao redor da árvore, né? Você tem a flora, a fauna, o solo, que é importante. A degradação do solo é uma consequência seríssima. Isso causa, né, uma degradação maior, isso causa questões ambientais, inclusive questões sociais, né? Porque isso está atrelado bem à questão social da insegurança alimentar. Então, é necessário realmente que o cidadão tenha essa participação, que fiscalize e que a gente tenha um novo olhar, né, para o meio ambiente, para as árvores, que é a nossa sobrevivência. Amém. Vamos esperançar, né? Ok. Professor, prazer. Daqui Eu que a agradeço. pouco a gente está com o professor Malco na Dica Sustentável. Obrigado, Galácia. Valeu, querido. Muito obrigada pela entrevista, professor, e parabéns pelo trabalho. Agora vamos para um rápido intervalo, mas continua com a gente, hein? Porque eu tô no clima. Volta já já. Estamos de volta no nosso Tô no Clima. Neste primeiro bloco, vamos ver como o desmatamento e a desertificação impactam negativamente na qualidade de vida da população, elevando as temperaturas e prejudicando a nossa tão importante biodiversidade. Agora, vamos para a região norte do Brasil, para entender a ligação direta entre clima e arborização na maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Você confere mais informações na reportagem produzida pela Unifespa.
Dona Aldeci é professora aposentada e diariamente utiliza a praça perto de casa para caminhadas. Moradora do bairro há muitos anos, ela percebe que hoje tem menos árvores do que antigamente, o que fez com que a temperatura na região aumentasse. A praça teve várias mudanças, né? Foram tirando as árvores, assim, para colocar um poste, para colocar um formato diferente, que essa praça ela já foi mudada 3 vezes. Então, hoje está assim, dessa forma, poucas árvores e também com mais calor, né? Mais quente. Era bem mais fresco o clima, né? Quando tinha mais árvores. E aí o pessoal foi cortando. As praças, né? Você vê que tinha bastante árvores, hoje já tem poucas árvores. Essa praça aqui cortaram bastante árvores daqui. E na cidade inteira sempre foi assim. Havia muitas árvores antigamente, hoje já não tem. E isso piora para o clima, né? Aumenta o calor. Além da retirada de árvores, em muitos casos, podas realizadas de forma inadequada prejudicam o desenvolvimento da vegetação urbana. Com isso, também diminuem os benefícios ambientais oferecidos pelas plantas. E aí, em dias de calor mais intenso, nem um sorvetinho ajuda a amenizar a situação. É insuportável ficar debaixo do sol quente sem uma árvore. A gente entende que a prefeitura acha que é muito mais fácil e mais barato podar as árvores por causa da manutenção, mas e o bem-estar, a qualidade de vida da população fica prejudicado. O aumento na sensação térmica é o que muitas vezes faz com que as pessoas percebam a diminuição das árvores. Era muita árvore que tinha, muita mata, hoje está quase extinto. Tem ainda aqui para dentro, aí pro lado do Jacu, ainda tem umas reservas de mata ainda. Mas em vista que está tudo destruído. Em Rondon do Pará, região sudeste do estado, os moradores acreditam que o desmatamento da floresta no entorno da cidade também fez com que as chuvas na região diminuíssem, uma consequência direta da redução da umidade do ar. Aqui antigamente chovia demais, né? Aí começaram a tirar muita madeira, acabar a floresta, né? Aí a chuva diminuiu, não foi muito. Que era 6 meses de sol, 6 de chuva. Tinha vezes que dava 8 meses de chuva. Hoje dá 3 meses aí, de 3 e pouco, se dá de chuva. Aqui invernava aí 6 meses colado mês de chuva. Era muita mata. Depois disso foi acabando, a chuva hoje está pouca. As árvores não ajudam apenas a amenizar as temperaturas. Elas também são responsáveis por filtrar e melhorar o ar que respiramos. Por isso, a quantidade de árvores espalhadas pela cidade está diretamente ligada à qualidade de vida das populações. Fica mais agradável, né? Com as árvores. Eu acho que é para isso que servem as árvores, né? O ar melhora. Preservar a vegetação nativa e incentivar novos plantios são atitudes que fazem a diferença no combate às mudanças climáticas, além de garantir um ambiente mais confortável e saudável para as futuras gerações. Tem que plantar mais árvore porque a floresta não pode acabar tudo de uma vez assim, ó. Né? Não pode acabar a floresta. A floresta sempre, se tirou uma árvore, aí tem que plantar outra. Acredito, né, porque graças a Deus, não só o Pará, mas todos os outros estados vêm assim, muito preocupados com o meio ambiente, né? E eu espero assim que todo mundo se cuida melhor das árvores, para que nós tenhamos uma vida melhor, né? Não só pensando na minha idade, mas nos jovens, nas nossas crianças, nossos netos vindouros e para todo mundo, é muito importante. Pois é, gente, seja no coração da floresta amazônica ou na caatinga do sertão nordestino, precisamos expandir a arborização para o combate ao desmatamento e à desertificação. Muito obrigada pela colaboração, minha gente. Vamos juntos! Durante este episódio, falamos bastante sobre as árvores, a importância da preservação da cobertura vegetal. A presença de árvores pode sim servir como um sumidouro natural, ajudando no sequestro de carbono. Mas você sabe o que isso significa? No quadro ABC do Clima, Helena Rondon explica os principais conceitos e definições sobre clima e meio ambiente para a gente. Você
Você sabe qual é a relação entre o efeito estufa e o aquecimento global? Muita gente pensa que são a mesma coisa, mas não é bem assim. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece na atmosfera da Terra. E funciona assim: alguns gases presentes no ar, como o dióxido de carbono e o metano, conseguem reter parte do calor que o planeta recebe do Sol. Esse calor não escapa totalmente para o espaço e fica preso ao redor da Terra. E isso é essencial, porque sem o efeito estufa, o planeta seria frio demais e não teria condições para a vida como a gente conhece. O problema começa quando esse desequilíbrio é alterado com a ação humana. As árvores servem como sumidouros naturais de carbono, ou seja, elas absorvem dióxido de carbono da atmosfera através da fotossíntese e emitem oxigênio, num processo também conhecido como sequestro de carbono. Entretanto, devido ao aumento da queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento, esse sistema de regulação natural de gases poluentes sofre um desequilíbrio e a gente passa a liberar uma quantidade muito maior desses gases na atmosfera. E com mais gases, mais calor fica preso. E como se o cobertor da Terra ficasse mais grosso. E é aí que entra o aquecimento global. Ele é o resultado desse desequilíbrio. O aumento da temperatura média do planeta, desde o século XIX, a temperatura da Terra já subiu cerca de 1,2 grau. Esse aumento traz consequências sérias, como o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar e o aumento de eventos climáticos extremos. Ou seja, o efeito estufa não é o vilão. Ele é natural e necessário. O problema é o excesso, quando a ação humana intensifica esse processo e transforma um equilíbrio natural em um risco global. Porque no final das contas não é só sobre temperatura, é sobre o futuro do planeta e de quem vive nele. Que interessante, né? Obrigada, Helena. Arrasou aí nas explicações. Agora, quem volta para falar conosco é o pesquisador e professor de Geografia do IFRN, Malcolm Geiel, que vai dar uma dica sustentável para você poder refletir e, principalmente, para você poder agir. Ok, a dica sustentável para combater a desertificação, o desmatamento, é o cidadão ter um outro olhar para as questões ambientais. Por exemplo, se você vai a um supermercado, observe o QR Code do produto, de onde esse produto vem, se esse produto é bem manejado, se existe um desmatamento nessa área. E você em casa, recicle o seu lixo, recicle o seu material, participe também de campanhas de arborização, de reflorestamento nas cidades, nos bairros, plante uma árvore ao redor da sua casa. Toda a contribuição que nós, cidadãos, podemos dar é muito importante para o meio ambiente e para a questão da desertificação. E no caso do interior, da mesma forma, plantar árvores em sítios, em lugares mais afastados, nas cidades, ter sempre esse olhar para preservar, para evitar corte de árvores desnecessário. Eu acho que o cidadão tem que ter a sua participação para amenizar toda essa questão da desertificação. Obrigada, professor. Vamos que vamos. E assim termina mais um episódio do Tô no Clima. Durante este programa, discutimos sobre desmatamento e desertificação, temas críticos para o meio ambiente. Esses processos causam impactos sistêmicos na biodiversidade, como a destruição de habitats, alterações climáticas, agravamento do efeito estufa e intensificação das mudanças climáticas. Proteger a fauna e flora não é somente uma necessidade, como também é um dever civil de todos nós. Nossas florestas são verdadeiros tesouros. Portanto, qualquer tipo de desenvolvimento urbano e econômico que não leve em consideração a proteção e a preservação da cobertura vegetal está comprometendo o presente e o futuro da nossa sociedade. É de extrema importância a aplicação de ações efetivas de combate ao desmatamento e à desertificação, com foco no monitoramento de áreas de conservação e na restauração de áreas degradadas. Você também pode ajudar participando de projetos de arborização. Participe do Arborize Natal e de outros projetos. Inclusive, também você pode colaborar denunciando crimes ambientais para os órgãos fiscalizadores e ficando de olho no poder público para assegurar o cumprimento dos planos de ação, prevenção e controle ambiental. É isso. Obrigada ao professor Malcolm, à Helena, aos nossos parceiros da Unifespa e a toda a equipe.
da Superintendência de Comunicação da UFRN, direção de jornalismo, produção, roteiro, cinegrafistas, editores, técnicos e estagiários que fazem esse programa com muita alegria e amor pelo planeta. Hoje, ficamos por aqui. Te espero no próximo episódio. Eu tô no clima e sei que você tá também.